São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive para sempre, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com alegria a palavra do Senhor. Eu vou orar e Deus vai devolver as minhas forças. Eu vou orar, eu vou orar e Deus vai devolver as minhas forças. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Vamos pegar então a nossa oração de Pentecoste. Lembrando que você vai nos levar essa oração para distribuir lá no seu conjunto, na sua casa, na sua quadra, no seu trabalho. Ainda temos 600.000 dessas para ser distribuída. Vai chegar o dia de Pentecoste e nós vamos estar com elas na sala, se depender de muitos.
Vamos juntos. Senhor Jesus Cristo, renove em nossos dias os teus milagres, para que possamos ver a força da tua misericórdia, que a ação do teu Espírito Santo, que modelou os teus discípulos e deu início à tua igreja, seja a mesma hoje e sempre. Renove em nossos dias o vigor de Pentecostes. Abre os nossos corações para sentir a tua presença. Abre a nossa mente para compreender a tua palavra. Inunda a nossa alma com a ação do teu Espírito. Que vejamos os teus milagres, curas, libertações e conversões do nosso meio. Que a nossa comunidade seja testemunha viva da tua palavra. Que Pentecostes seja para nós um novo começo de unidade entre todos aqueles que proclamam o teu nome. Que a intercessão de tua mãe, presente naquele santo e extraordinário cenáculo, faça-nos vivenciar um novo Pentecostes. Amém. Que assim seja. Que Nossa Senhora nos ensine a viver na efusão do Espírito Santo. Podemos nos assentar, fazendo favor. No Evangelho de hoje, Jesus vai nos dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E eu ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai. Ninguém pode chegar até Jesus Cristo ou ir até Jesus Cristo se antes ele não for atraído, conquistado pelo Pai de Jesus Cristo. Nós que estamos aqui hoje podemos dizer que verdadeiramente o Pai nos escolheu. O Pai nos chamou. Apesar da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa fraqueza, o Pai nos elegeu. Nós somos escolhidos. Porque muitos batizados que estão por aí não conseguem viver e nem falar de Jesus Cristo. Mas o Senhor nos escolheu e nos deu essa missão de estar com Jesus Cristo, de caminhar com Jesus Cristo e permanecer com Jesus Cristo. Jesus vai dizer que foi o Pai que nos atraiu até Ele. E ainda Ele promete a ressurreição para todos aqueles que crêem nele. Aplauda isso. Isso é muito bom. Ele vai dizer: todos são discípulos de Deus. E ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. É verdade. Todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor vão até Jesus Cristo. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Ou seja, ele mesmo conhece o Pai. Nós ouvimos falar do Pai e temos experiência com o Pai, mas ainda não conhecemos o Pai face a face. Mas o fato é que para você estar com Jesus Cristo, é preciso você ter uma experiência forte de Deus. Se você não tem esse encontro com Jesus Cristo, um encontro pessoal com Jesus Cristo, que pode se dar de muitos modos, você sempre vai vacilar na fé. Você sempre vai duvidar. E no Evangelho de domingo, Jesus perguntava: por que tens tanta dúvida no vosso coração? Por que duvida tanto? Se eu estou aqui, se eu ressuscitei, se eu não sou um fantasma, diz o Senhor, porque o próprio Cristo se defende dizendo: um fantasma não tem ossos, não tem pele, não tem carne, como eu tenho, então eu não sou um fantasma. Mas por que vocês duvidam? Porque há tanta dúvida no vosso coração. E é interessante que aquelas dúvidas que os discípulos tinham, nós ainda temos. E por que temos? Porque ainda não acreditamos em Jesus Cristo como devemos acreditar. Talvez porque ainda não tivemos uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E é preciso pedir essa graça ao Senhor. É preciso pedir ao Senhor que nos dê essa graça, essa grande graça de testemunhar Jesus Cristo, de viver com Jesus Cristo, permanecer com Jesus Cristo e amar Jesus Cristo. É preciso. Quem ama não larga, meu amigo. Quem ama não separa.
É preciso amar para não separar. Os dois gordinhos estavam juntos. Vocês viram que eles chegaram juntos, né? Ele não entendeu nada. Nem ela também. Mas querer que a mulher entenda as coisas é querer milagre. É pedir milagre. O que eu estava falando? De uma experiência. Quem ama não separa. Se você ama alguém, você não vai separar dessa pessoa. Mas é preciso, como podemos amar se não conhecemos? É preciso conhecer para amar. Então é preciso ter uma experiência pessoal com Deus para poder amar Deus. Essa experiência se dá muitas vezes num grupo de oração, se dá muitas vezes num texto que você vai rezar, se dá numa missa, seja de libertação, seja de cura, ou seja missa de domingo, ou seja uma missa normal. Todas as missas são missa, não há diferença. Ou pode ser que você, indo em missão, você se encontre com Jesus Cristo, e quem sabe você, diante do Santíssimo, adorando Jesus Cristo, você tenha uma experiência forte com Jesus Cristo. O fato é que é preciso ter uma experiência. Fazendo o seminário de vida no Espírito, você vai ter uma experiência com Jesus Cristo. E é um lugar chave para você conhecer Jesus Cristo e ter uma experiência com Jesus Cristo, porque são 8 domingos de muita oração, de muita palestra, de muita graça. Então não tem por que você não se encontrar com Jesus Cristo. Faça o seminário. Faça o seminário, porque vai ser muito bom para você. O seminário vai te ajudar a ter uma experiência forte de Jesus Cristo. E falando em seminário, nós já estamos preparando um seminário para 2.000 pessoas para o próximo semestre. Se Deus quiser, quem sabe já na quinta-feira já estamos fazendo as inscrições. Vai ser lá no centro de evangelização, se Deus quiser. E você que vai fazer, você vai ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ninguém ama aquilo que não conhece, é preciso conhecer Jesus Cristo. E ele diz hoje, tem que ser atraído pelo Pai, tem que estar em contato com o Pai. O Pai lhe atrai e o Pai lhe manda para Jesus Cristo. E o Espírito Santo vem e lhe revela, lhe mostra, lhe ensina quem é Jesus Cristo. Só eu vi Jesus, só eu vi o Pai, diz ele. Aquele que viu, aquele que vem do alto, sim. Aquele que veio de junto de Deus, esse viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crer possui a vida eterna, promete Jesus Cristo. Quem crer possui a vida eterna. É isso que Jesus Cristo está nos dizendo. A Glaucia chegou atrasada e a Cris também está atrasada, porque elas vêm aos poucos, porque estão gravando um CD para sair em Pentecoste. Então ficaram o dia inteiro no estúdio hoje gravando um CD. Trabalharam o dia inteiro. Esse ano nós não vamos fazer ao vivo como a gente faz aqui, porque não me pediram para fazer, então não vão fazer. Mas elas estão gravando um CD que vai sair na semana de Pentecoste. Às pressas, como sempre, às pressas. O CD ainda vai para São Paulo, ainda vai ser um monte de coisa para chegar aqui no dia... Sabe nem quando chega. Dia 20 de maio, se Deus quiser. No domingo ele vai chegar na última hora o CD delas. Em verdade vos digo, quem crer possui a vida eterna. É preciso crer, não tem jeito, é preciso acreditar em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo para ter a vida eterna. Onde ele dizia, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Se está condenado, já está nos quintos dos infernos. Não tem outro lugar para os condenados. Exatamente, não tem outro lugar para os condenados. E o Cristo diz hoje, quem crer possui a vida eterna. E é preciso crer cegamente. É preciso crer cegamente. E não adianta você ficar crendo em fantasma. Não adianta crer em fantasma. É preciso crer em Jesus Cristo. Não adianta você pegar vareda, não tem atalho, você tem que ir direto para Jesus Cristo. E muitas vezes é difícil caminhar com Jesus Cristo, é difícil porque ele mesmo diz, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me siga, diz Jesus Cristo.
É necessário seguir Jesus Cristo da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer, e verdadeiramente não há facilidade para caminhar com Jesus Cristo. Não adianta pegar atalho, não adianta querer um atalho, não adianta facilidade, não adianta você ir procurar alguma coisa que não salva, não adianta. Nós nos agarramos com tantas pessoas que achamos que vão nos ajudar, até ajuda. Você pode se agarrar com Santa Edvige, que Santa Edvige vai te ajudar a pagar as tuas dívidas, mas Santa Edvige não vai te ajudar na história da tua salvação. Você pode se agarrar com quem? Com o Padre Pio. Padre Pio é muito bom, Padre Pio é maravilhoso, eu gosto muito do Padre Pio, mas o Padre Pio não vai me salvar, só Jesus Cristo vai me salvar. Não adianta eu me pegar com o da Frecha lá, Santo Expedito da Frecha. Não adianta, ele vai te dar uma frechada só, não vai te dar nada. Se agarre com Santo Antônio que você vai arrumar um casamento, minha querida. Pode se agarrar com Santo Antônio, porque ele vai pedir a Deus que te mande alguém para casar com você, e você vai se arrepender a vida inteira. Mas vai casar, mas Santo Antônio vai te dar um casamento, mas não te dá a salvação. Só Jesus Cristo tem a salvação. Só Jesus Cristo tem a salvação. Não adianta querer atalhos. O atalho é Jesus Cristo, é ir direto para Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo. Nós gostamos de um atalho, gostamos de fugir, mas a palavra é correta. Aquele que crer possui a vida e tem que crer em Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Jesus é o pão. E não adianta você duvidar, porque tanto faz você duvidar ou não duvidar, não depende da sua fé para nada. Dependeu de Jesus Cristo, dependeu da vontade do Pai, e Ele é o pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue possui a vida, diz Jesus Cristo. Diz Jesus Cristo. Quem dele comer nunca morrerá, diz o Senhor. Morte espiritual que ele está falando. Morrer, você vai morrer. Não adianta. Corporalmente você vai morrer. Você vai deixar esse corpo. E para alguns seria bom deixar logo, enquanto não vira um monstro. É preciso. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você vai bater as botas, meu. Numa bela tarde de domingo, hoje eu estava até brincando aqui de manhã, numa bela tarde de domingo, quando o Vasco estiver ganhando do Flamengo, você vai bater as botas. Você vai morrer. Não tem jeito. Agora a sua alma não morrerá nunca se você comer o corpo de Jesus Cristo e beber o sangue de Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo. Nós, os católicos, somos os únicos que comemos o corpo de um Deus. Graças a Deus eu sou católico. E não adianta você querer duvidar ou acreditar mais ou menos, não adianta. Hoje eu estava lembrando, eu tive 3 grandes experiências com Jesus Cristo Eucarístico. Todas as vezes que eu consagro Jesus Cristo, eu tenho uma experiência com Jesus Cristo, mas eu estou falando de grandes experiências, grandes experiências. A primeira foi na minha primeira comunhão. Eu já falei para vocês que eu não fui catequizado, não recebi catequese nenhuma. A minha catequese foi dada pela minha mãe. Minha mãe só sabia a Salve Rainha e a Ave Maria e o Pai Nosso. Só ela sabia isso. Mas meu pai me levou para o Canidé. Eu talvez tivesse de 13 a 14 anos, não sei. Mas ele me levou para o Canidé. E eu fui para o Canidé, aquela cidade maravilhosa. Pobre até dizer chega. Naquela época era mais ainda, dificuldade imensa para chegar lá. Eu cheguei à tarde, fui confessar. Fiquei 40 minutos na confissão. Confissão maravilhosa, foi uma ótima confissão. O padre era um padre que arrancou tudo de mim. E no outro dia eu fui 5 da manhã para a missa. 5 da manhã, quando você na metade da missa, eu não sei qual a metade, no final da missa, fomos para a comunhão. Não sabia o que era a comunhão. Eu fui levado. Primeiro meu pai disse, vá se confessar. Sabia o que era confissão. Ele disse, entra naquela fila. Eu entrei na fila.
E todo mundo chegava perto do padre, e quando ia chegando perto do padre, dizia: está chegando a minha hora, chegou a minha hora. E quando eu cheguei perto do padre, eu só disse para ele: chegou a minha hora. E ele foi me fazendo pergunta, ele compreendeu que eu era só um abestado da roça, e foi me fazendo pergunta, e depois mandou rezar não sei quantas Ave Maria, era que eu sabia, e no outro dia eu fui comungar. De repente começou aquela fila para comungar, eu nem sabia que era para comungar, porque eu não compreendia. E meu pai me colocou na fila de novo, eu na frente e ele atrás. Recebi a Eucaristia. Quando colocou na minha boca a Eucaristia, eu fui arrebatado. Eu sumi daquela igreja de Canindé e fui inundado por uma paz, por uma luz, por algo que eu não sei te descrever de jeito nenhum. Eu só sei que foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu entrei assim debaixo de um banco, e aquilo foi maravilhoso. Eu fui coberto por uma força, por uma luz, por uma graça. E eu tinha 14 anos, adolescente, chorava igual uma criança. E quando aquela emoção, quando aquele sentimento, quando aquela graça foi se acabando, eu corri de novo para a fila para pegar de novo, para começar tudo de novo. E o padre falou: sai daqui, abestado, sai daí. E não me deixou. E foi uma grande experiência. Depois eu cresci, depois vim para Brasília, muitos anos depois, morando na Undacilândia. Um domingo, eu completamente perdido no mundo. Me fizeram um convite, eu acho que foi uma moça que eu queria agarrar. Vamos para a missa? E eu fui para a missa para ela, lá na paróquia Cristo do Padre Ilso, que era Cristo o quê? Glória? Nossa Senhora da Glória. Na época eram os franciscanos que cuidavam de lá. Eu sempre tive uma forte ligação com os franciscanos. Mesmo sem entender muito da missa, mas chegou na hora da comunhão, eu entrei e recebi Jesus Cristo de novo. De novo eu tive a maior experiência que alguém pode ter com a Eucaristia. De novo eu recebi uma graça de ser arrebatado. De novo eu fui abençoado. De novo eu senti as mesmas coisas que eu tinha sentido em Canindé. E aquilo foi uma graça muito grande, porque naquela época eu estava muito perdido. Foi uma forte experiência. E a terceira vez eu já estava no convento franciscano. A terceira vez que eu tive uma grande experiência com a Eucaristia, eu estava jogando bola com os colegas, quando eu escutei uma voz que disse: vai para a capela. Era mais ou menos umas 4 da tarde, eu não fui. Depois fui para o colégio, fui para a aula no colégio Elial Ferreira. E quando eu voltei já era 11 da noite, eu cheguei numa bicicletinha, coloquei lá e passava pela capela. Silêncio mortal, os frades deitavam 7, 8 horas da noite. Eu entrei na capela, fiquei ali de joelho, de repente uma luz saiu do sacrário. Vindo do sacrário, um raio de luz que veio direto em mim e me jogou debaixo do banco. Eu caí, meu amigo, debaixo do banco. Parece que eu entrei debaixo do banco e ali eu fui arrebatado por Deus. Foi uma graça que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então não depende de nós. Não depende de você acreditar ou não. Jesus está na Eucaristia. Ele é o pão da vida, diz o Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. E quem come desse pão, diz o Senhor, não morrerá, viverá eternamente, diz Jesus Cristo. Diz Jesus Cristo. É para você o pão da vida. É para você, se prepare para comer o pão da vida. Faça um esforço para comer o pão da vida. Eu estava no Ceará, depois de padre, lá na roça. Eu tinha acabado de celebrar, estava distribuindo a comunhão. E um rapaz simples, parece que ele é um pouco abestado. Parece não, ele é 100% abestado. Mas santo. E ele foi o último. E ele saiu de lá e veio. Chegou para mim e disse: me dá uma bichinha réia dessa. E eu não tive saída. Eu falei: o bichinho rei é Jesus Cristo. Pega o bichinho rei, porque ele é a tua salvação e a tua solução. E quando eu coloquei na boca do rapaz, eu vi o rosto dele se transformar em luz. Eu vi o rosto dele ser transformado diante de mim. É Jesus Cristo.
É Jesus Cristo, não tem jeito, não tem jeito. É Jesus Cristo, é o pão da vida, meu amigo. É Jesus Cristo que desceu do céu para matar a minha e a tua fome. E quem come desse pão viverá eternamente, diz Jesus Cristo. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, qual é o pão que eu darei? É a minha carne, dada para a vida do mundo, diz Jesus Cristo. Dada para a vida do mundo. O Espírito Santo vai te convencer dessa verdade. O Espírito Santo vai tocar no teu coração e tu vai verdadeiramente crer em Jesus Cristo. É preciso crer em Jesus Cristo, diz o Senhor, para ter a vida eterna. Não tem outro caminho. Não tem outra solução. A solução é Jesus Cristo. Não adianta você se agarrar com o João de Deus, com o João do diabo. Não adianta. Não adianta você se agarrar com entidade, com terreiro, com isso, com aquilo. Nada, 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 nada. Só Jesus Cristo pode te dar a graça. E Jesus Cristo te ama. E Jesus Cristo não te deixa. Ele nunca vai te separar de ti. Com toda a certeza. Nunca vai, nunca vai. O amor dele é infinito. Nós não compreendemos o amor de Jesus Cristo. Nós não compreendemos como é que o verbo se faz carne e habita no seio de Maria. E depois ele nasce numa humilhação miserável. Naquela gruta de Belém, junto com os animais, e depois vai fugindo, e depois vai sofrendo, e os 30 anos de Jesus Cristo de vida privada, com certeza foi de sofrimento, foi de necessidade, mas ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele era o Filho de Deus que João Batista conheceu também. O profeta João Batista, cheio do Espírito Santo, também aos 30 anos de idade, quando Jesus aparece diante dele, o Espírito que já estava nele, porque quando Nossa Senhora saudou Isabel, ele pulou de alegria e ficou cheio do Espírito Santo e ouvia a voz de Maria. 30 anos depois, ele grita dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Pode aplaudir o profeta? Mas não é o profeta que está falando, é o Espírito Santo que está no profeta. É o Espírito Santo que está no profeta. Eu estava meditando ontem na palavra. E todos os profetas, chegou um momento que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te revelar a graça de ser cristão. A graça de ser de Jesus Cristo. Nessa primeira leitura diz que o Espírito se aproxima de Filipe e diz: vai para o sul. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te, vai para o sul. E no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. E nisso apareceu alguém muito poderoso, o eunuco, que era primeiro-ministro no seu país. E o Espírito diz para Filipe: apresenta-se a ele, se aproxima desse carro. E ele faz isso. O Espírito vai nos conduzindo. E é preciso você deixar o Espírito trabalhar em você, não ter medo das graças, não ter medo dos dons, não ter medo. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo, você precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo, porque aí quando você comungar, você vai compreender que Jesus Cristo está em você. Que Jesus Cristo está em você. É o Espírito que vai te levar a isso. É o Espírito que vai abrir a tua mente, abrir o teu coração. É o Espírito que vai te dar os dons. Você não pode ter medo dos dons. Nós temos que orar. E aprender a orar em espírito. Em espírito e verdade. É preciso aprender, como diz São Paulo. Nós temos medo do dom de língua. Por que temos medo do dom de língua? Se ele é um dom dado do Espírito Santo. Porque temos medo de profetizar, se o Espírito é quem te dá o dom. Porque temos medo de orar pelas pessoas e as pessoas ser curadas. Deus pode te usar. No evangelho de ontem ele dizia: aquele que crê, coloca as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados, diz o Senhor. É exatamente isso
Não duvide. Coloque a mão nas pessoas para as pessoas ficar cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, porque é isso que Deus está dizendo. É exatamente isso que o Senhor quer fazer na tua vida. É exatamente isso. Me dá essa tua Bíblia aí, fazendo favor. Últimas palavras de Jesus Cristo. Lá em São Marcos, no Evangelho de São Marcos, Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos e diz isso. Aqui está toda borrada, toda esculambada, não dá nem para ler. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pensa nas pessoas que você conhece que não vão acreditar em Jesus Cristo, que não acreditam em Jesus Cristo e por isso já estão nessa faixa. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios no meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpente. Se beberes algum veneno mortal, não lhe fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e esses ficarão curados, diz Jesus Cristo. Por que que isso não acontece no dia de hoje? Por que que não está acontecendo em Brasília, no Brasil? Por que que não acontece? Por que que você não está falando em língua? Por que que você não está profetizando? Por que que você não está curando? Por que que você não está fazendo nada? Não só você, mas tantos padres, tantos pastores e tanta gente grande que poderia estar fazendo isso. Por quê? Por quê, meu amigo? Por que que nós que andamos por essa palavra somos tão massacrados, tão criticados, tão humilhados, tão rejeitados e somos tidos como os abestados? Somos tidos como os abestados. A maioria dos nossos padres são muito intelectuais. Deixaram a filosofia, a teologia, a psicologia, a sociologia e não sei mais. Por que que não acontece milagre na tua comunidade? E não só na tua comunidade, deveria acontecer na vida de todos os cristãos, porque Jesus disse o quê? Como é que ele inicia? Esses milagres acompanharão aqueles que... O segredo está aí. Só aqueles que crerem. Se você acreditar em Jesus Cristo, se você crer em Jesus Cristo, a montanha que está diante de você vai desaparecer no nome do Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor. Nós temos a renovação carismática que está acabando. E por que que a renovação tão cheia do Espírito Santo começou tão animada, tão maravilhosa? Hoje a gente nem escuta mais falar. Por quê? Porque eles começaram a falar no lugar do Espírito Santo. Os milagres não estão acontecendo hoje mais nos grupos de oração, porque as pessoas ficaram muito racional. Começaram a questionar muito. E aqui não tem questionamento não, aqui não tem questionamento. O único critério para você orar por alguém e alguém ser curado de qualquer doença, é se você crê em Jesus Cristo. O único critério é esse, não tem outro critério. Você, no nome de Jesus Cristo, como diz São Pedro, fazendo o seu primeiro milagre, não tem ouro e nem tem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus Cristo, levanta. Porque quem cura é Jesus Cristo, quem faz é Jesus Cristo. Nós comemos o corpo de Jesus Cristo. Pedro dizia, mas todos os apóstolos diziam: nós que comemos e bebemos com Jesus Cristo. Mas nós não podemos falar que comemos com Jesus Cristo. Podemos? Sim? Não comemos com Jesus Cristo. E nem bebemos o sangue de Jesus Cristo. E nem nós que comemos e bebemos com Jesus Cristo. Nós não podemos falar isso. Nós podemos falar algo mais forte, algo mais verdadeiro. Nós que comemos e bebemos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, podemos dizer que Ele está vivo.
Nós que comemos. Nós comemos do corpo do Senhor, nós bebemos do sangue do Senhor, e nós duvidamos do Senhor, e não acreditamos no Senhor, e por isso os milagres não acontecem, e por isso a graça não acontece, e por isso as curas não acontecem, e por isso nós ficamos aqui fazendo fila no ponto-socorro, buscando, querendo um médico, nem que seja um médico que venha do Chile, da Cuba, do Paraguai. Domingo passado, começou sábado de madrugada, uma dor, eu conheço que é dor de garganta que eu já tive, mas eu não estava com dor de garganta, eu estava com algo muito estranho na garganta, eu não tive dúvida, eu pensei, estou com um tumor maligno, com certeza, pela dor, aquela dor penetrante, eu fui dizer para minha irmã, mas isso aí eu tenho todo dia. Toda doença que eu tenho, minha irmã tem também. Tudo. Eu disse que estou com dor de barriga, meia hora depois ela também está. Mas aquela doença era terrível. E quando eu celebrava a missa com vocês aqui, eu estava para morrer de tanta dor. E domingo, já às 3 horas da manhã, já para segunda-feira, eu estava diante do Santíssimo com muita dor e muito preocupado. Eu estava muito preocupado e já pensei em fazer os exames, e já pensei em ir para os hospitais segunda-feira, e já pensei, e aí eu coloquei essa mão aqui, invoquei o nome de Jesus Cristo e renunciei, e a dor desapareceu. Até agora a dor não voltou. Graças a Deus, hoje já são quinta-feira à noite, e eu creio que o Senhor me defendeu de uma grande doença, de uma grande coisa. Não era jeito no pescoço, não era problemas de garganta, não era, estava engolindo bem, falando bem, pregando bem, não era. Era algo muito ruim. Mas o meu Deus está vivo. O meu Deus não está morto. O meu Deus o ressuscitou. E eu não duvido disso, Ele está vivo. Estarei convosco todos os dias até o fim de